Oi, fantasminhas! O vídeo de hoje é para você que quer entender o que é ser uma bruxa nos tempos atuais e quais são as implicações de ser bruxa hoje. E se você já é uma bruxa, esse vídeo também vai te auxiliar a expandir um pouco a sua visão do significado desse termo com base nas minhas perspectivas. Então, pegue a sua tocha e vamos entrar nessa caverna. Oi, eu sou a Espera, espero que vocês estejam bem. Vocês estão no canal Submundo Periférico, onde falaremos sobre conhecimentos e práticas dentro de bruxaria e fé helênica de uma maneira acessível. Como eu falei inicialmente, o vídeo de hoje é sobre os diferentes significados do que é ser bruxa hoje. A gente sabe que existem diversas interpretações para esse termo, e se você está começando a se questionar se talvez bruxaria é o seu caminho espiritual, esse vídeo aqui vai poder te auxiliar a então ter um pouco mais de compreensão sobre esse termo e as implicações de ter esse título. Mas se você já é uma bruxa, esse vídeo aqui vai ser interessante para você mandar para aquelas pessoas quando perguntam: como assim você é bruxa? O que você faz? Você voa na vassoura? Você tem varinha? Enfim, esse vídeo vai ser interessante para você enviar para essas pessoas naqueles dias que você tá com um pouco de preguiça de explicar o que é ser bruxa. E se você já percebeu que o tema desse vídeo e do canal pode te auxiliar na sua jornada, já clique em gostei, se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações para você saber quando vão sair novos vídeos. Esse vídeo, assim como todos no canal, eles são um retrato dos meus conhecimentos até o dia da gravação. Então, eu me reservo o direito de errar, de mudar de opinião à medida que eu for aprendendo. E se você discordar de alguma coisa que eu falar, é perfeitamente normal. E coloca aqui nos comentários que a gente pode, então, enriquecer a visão um do outro sobre o que é ser bruxa. Eu também coloco aqui na descrição do vídeo links de referências para que a nossa conversa seja um pouco mais fluida. Então, sem mais avisos, vamos ao vídeo. Então, primeiro de tudo, é importante te dizer que o termo bruxa é um termo muito complexo, amplo, e isso significa que cada pessoa pode estar utilizando esse termo com um significado diferente. Então, saber o contexto de quando e quem tá usando esse termo vai te ajudar a compreender o significado que ele está tendo. De maneira geral, por conta de séculos de histeria, o termo bruxa chegou, nos dias atuais, cheio de estereótipos. E é importante, então, a gente entender o que são estereótipos. Estereótipos são um comportamento padrão que é esperado para pessoas que estão se ocupando de um papel. Ou seja, a pessoa tem associado ao termo bruxa um comportamento e com isso, só de você falar que é bruxa ou você ouvir o termo bruxa, você já cria uma imagem na sua cabeça, independente de conhecer ou não aquela pessoa ou de saber ou não o que de fato aquela pessoa está fazendo. E o estereótipo, ele não é sempre um vilão da história, porque ele é uma estratégia da nossa mente para que a gente consiga fugir de situações que possam ser ameaçadoras, porque a gente vê um padrão de situação ocorrendo, então a gente tenta evitar as consequências daquela situação. Só que o estereótipo, ele pode se confirmar ou não. E no caso das bruxas, hoje em dia, boa parte das vezes eles não se confirmam, ou se confirmam em partes, deixando as pessoas muito limitadas do contexto do que é de fato ser bruxa. E isso faz com que as pessoas que adotam esse título de bruxa, elas sejam limitadas pelas pessoas que estão ao seu redor e levam também a outras pessoas que convivem com bruxas a terem conclusões limitadas e erradas sobre aquela pessoa. E é claro que também existem situações onde as pessoas, sabendo o que esperam que a gente faça, no caso eu também sou uma bruxa, então sabendo o que as pessoas esperam que uma bruxa vai fazer, a gente pode também se aproveitar dessa situação para tirar algum proveito. Então, se a pessoa tem medo, a gente pode usar em algumas situações esse medo ao nosso favor. E isso acontece em outros estereótipos que existem. Por exemplo, o ladrão, normalmente, ele tem uma imagem cheia de preconceitos e racismos também, envolvido no termo ladrão. Só que aí, uma pessoa que é ladrão, mas que é branco, cis, usa terno e gravata, mora à beira-mar, pode se aproveitar dele não estar atendendo às expectativas do que é ser ladrão
para ser ladrão de fato e enganar muito mais pessoas, porque as pessoas ficam presas naquele estereótipo do que é ser ladrão, e aí uma pessoa que sai daquele estereótipo atua com o papel de ladrão e acaba te enganando. E isso é comum para muitos estereótipos. Algumas pessoas se aproveitam deles para poder as pessoas preconceituosas acabarem saindo em desvantagem. Então fique atento, porque nem todo estereótipo é real, e no caso das bruxas, muitos estereótipos de fato não se confirmam. Então, agora eu vou falar um pouco sobre algum desses estereótipos para você que acredita que eles de fato se confirmam, ou para você que é bruxa e precisa saber as possibilidades de caixas onde podem querer te colocar. Então, vamos ao primeiro. A bruxa que adora o diabo. Então, esse estereótipo, ele tem muita ligação com o conceito acadêmico de bruxaria histórica. Esse conceito acadêmico, ele vem para tentar explicar o que aconteceu e foi construído ao longo de anos durante a Inquisição, que aconteceu no final da Idade Média e se desenvolveu bastante na Idade Moderna. E a bruxa histórica, esse conceito, ele foi muito utilizado pela Igreja cristã, tanto católica quanto protestante, para poder falar que existiam pessoas, a maioria mulheres, mas também existiam alguns homens, que estavam adorando o diabo. Ou seja, era necessário para a igreja criar uma estratégia para explicar muitas das situações ruins que estavam acontecendo na sociedade. Questões de calamidades públicas, de desastres ambientais, que o Deus bom, cristão, não poderia ser o responsável. E então, eles criaram a figura de um opositor a esse Deus cristão, que então tinha um séquito seguidores, que eram essas bruxas, essas pessoas que então faziam os desígnios, seguiam as ordens desse diabo cristão. Então aí eles tiveram um bode expiatório perfeito para poder então explicar quando alguma coisa estivesse acontecendo que não seria o comportamento esperado para o Deus cristão, que é um Deus bom. E essas bruxas diabólicas, né, elas fariam reuniões à noite, elas iriam para a floresta para poder dançar ao redor de fogueiras, para poder invocar demônios e o diabo. Faziam ungüentos para poder voar nas vassouras, elas comiam criancinhas. Isso tudo no imaginário desse termo, né? Então tudo que acontecia, alguém ficava doente, o rebanho de alguém morria, era então culpa de bruxas. Esse termo então teve muita ligação com desejos políticos também de domesticar mulheres e também de se apoderar de propriedades de mulheres viúvas. Então foi um termo utilizado por muito tempo e que levou muitas pessoas à tortura e à morte de formas muito violentas e que traz resquícios até hoje, porque ainda existem pessoas que associam a bruxa ao diabo, sendo que o diabo nem é uma invenção das bruxas. Muitos dos símbolos que estão presentes na figura do diabo são símbolos usados pela igreja cristã para poder deturpar divindades de panteões pagãos que nada tinham a ver com a ideia do diabo cristão. Então, também foi uma estratégia para poder tirar o poder desses símbolos pagãos, como o chifre, como o tridente, como a cor vermelha, como a questão de fazer ritos na floresta, na natureza. Então, foram também estratégias para que essas práticas fossem descontinuadas, né? Terminassem. Mas Éspera, passaram-se quase 2 séculos desde a Inquisição. Será? Ainda existem pessoas que estão sendo mortas e chacinadas, violentadas de diferentes maneiras por serem confundidas ou realmente praticarem a bruxaria. Então, é antigo, mas não tanto assim. Um outro estereótipo é a ideia da bruxa que é feiticeira e perigosa. Ele vem em oposição ao conceito anterior que eu apresentei. No caso aqui, seria o termo acadêmico de feitiçaria histórica. A ideia da feitiçaria histórica, ela vem trazendo aquelas pessoas que, de fato, tinham alguma prática que era considerada perigosa também por muitos grupos da elite, como pessoas que eram sacerdotes em diferentes caminhos espirituais, pessoas que eram parteiras, que tinham conhecimentos medicinais, que sabiam utilizar ervas para a cura, que tinham esses conhecimentos que, numa época onde a ciência não era valorizada, eram considerados conhecimentos ocultos, perigosos, né? Porque nem todos tinham acesso de como aquilo era desenvolvido e dava poder para pessoas que não eram da elite. E, em oposição à bruxaria
histórica, né, muitas bruxas no período da Inquisição foram consideradas bruxas mesmo sem de fato realizar algum tipo de prática mágica. Aqui no caso da feitiçaria histórica, essas pessoas que seriam essas feiticeiras, elas também foram acusadas de bruxaria diabólica em alguns casos, porque achavam que esses conhecimentos estavam vindo do diabo, né? Não poderia ser uma outra fonte ou uma fonte mais científica, e sim, era o diabo causador desse conhecimento. E se alguma mulher, por exemplo, morresse durante um parto, a parteira poderia estar sendo acusada em alguns casos de ser a responsável por aquela morte. Então, alguns feiticeiros eram considerados bruxas nesse contexto. Mas nem todas as bruxas, de fato, eram feiticeiras. Muitas pessoas foram consideradas bruxas, torturadas e mortas, sem nem ter conhecimento nenhum de práticas mágicas. Existe uma mescla entre esses dois grupos, porque você poderia ser considerado bruxa fazendo práticas mágicas ou não, mas ambas eram condenadas e da mesma forma, né? Uma coisa que é engraçada, né, muito entre aspas, é que existiam muitos homens alquimistas nas cortes reais que não eram acusados de bruxaria, né? Por que será? Outro estereótipo é a ideia da bruxa charlatã, aquela que usa de conhecimentos mágicos, que muitas vezes ela mesma não domina, mas para se aproveitar de pessoas que estão desesperadas, precisando de respostas ou adivinhações, ou curas, ou causar mal a alguém, ou também fazer um feitiço de amor. E aí utilizam desse desespero para poder conseguir um dinheiro em cima delas. Então, muitas pessoas se utilizavam do termo de bruxa. Em outros termos, por exemplo, na Grécia Antiga, usava-se o termo de alozones para essas pessoas que eram consideradas charlatãs, mas que faziam práticas mágicas, ou pelo menos imitavam pessoas que realizavam práticas mágicas para poder aplicar esses golpes, o que acabava desacreditando muitos profissionais que de fato eram sérios. E isso existem resquícios até hoje, né? Existem muitos oraculistas que são golpistas, muitos feiticeiros que são golpistas, e isso acaba fazendo com que muita gente generalize achando que todos são golpistas, todos são charlatães, todos querem de alguma forma enganar as pessoas para conseguir um dinheiro, quando na verdade muitos deles só querem a valorização do seu trabalho. Um outro tipo de estereótipo é o da bruxa infantilizada. Eu tenho a impressão que esse estereótipo é um pouco mais recente. Na minha vivência, eu vejo muita ligação desse estereótipo dos anos 90 para cá, mas eu não tenho como afirmar que não existia já anteriormente. Mas eu vejo que muitas pessoas, ao se declarar bruxas, elas são muito associadas a imagens como da Witch, que é um quadrinho dos anos 2000, de menininhas que faziam magias, que controlavam os elementos. Ou Harry Potter, que também foi filme muito, muito emblemático de bruxas, né? E aqui, eu não quero falar que esses tipos de materiais com foco infantil, eles são ruins, porque eles são ficção. E a ficção, ela abre portas também para a gente conhecer alguns termos que não são exatamente daquela forma na realidade, mas eles dão um gatilho de curiosidade em muitas crianças e jovens para conhecerem de fato aquele caminho. Então eles têm um lado positivo. O problema é muitas pessoas ainda acharem que as pessoas que estão se chamando bruxas são nesses formatos, de que vai pegar uma vassoura e vai voar, vai ter quadribol. Existem de fato pessoas que brincam com esse tipo de história em jogos de tabuleiro, ou em cosplay e tudo mais. Isso é divertido, é um entretenimento. Só que as bruxas que utilizam o termo bruxa para determinar o caminho espiritual, elas não são aquilo. Agora, mais um estereótipo que eu vou trazer para vocês é o estereótipo da bruxa fada madrinha, que é a bruxa boa, aquela que aparece para a princesa para realizar desejos, aquela que ajuda na resolução de problemas, que está com cores claras, que usa purpurina, glitter, que sai glitter da varinha de condão. E percebam que existe uma particularidade nessa imagem da bruxa fada madrinha, porque quando ela é associada a algo bom, muitas vezes
elas, mesmo praticando magia ali, fazendo atos mágicos acontecerem, elas deixam de receber o termo bruxa para receber o termo fada madrinha, porque não tem como ser uma bruxa boa, né? Nesse estereótipo. E, obviamente, isso é uma visão muito que gera polaridades, como se existissem a bruxa boa ou a bruxa má, quando, na verdade, ninguém é totalmente bom ou totalmente mal, mas todos têm seus princípios e seus motivos de tomarem suas atitudes. Então, não existe essa história de bruxinha que só faz o bem. O que é algo bom para uma pessoa pode não ser bom para outra. Então, isso é uma coisa extremamente relativa e fora da realidade. Agora, eu quero falar um pouco com vocês sobre os estereótipos que colocam na imagem da bruxa, né? Agora, eu falei anteriormente sobre diferentes ações que as pessoas esperam que as bruxas façam, seja adorar o diabo, seja fazer feitiços, seja ser infantil, né? Ou fazer só o bem. Existem também estereótipos que colocam na nossa aparência, de como as bruxas têm que se comportar ou se vestir. O interessante desses estereótipos é que eles acabam sendo até contraditórios, vocês vão perceber. Por exemplo, quando você fala que é bruxa, as pessoas criam uma imagem, muitas vezes, da bruxa feia e nariguda. Às vezes de pele verde, cheia de verrugas, idosa. E isso vem muito da ideia de que muitas das pessoas, muito antigamente, que eram associadas à bruxaria, eram pessoas viúvas que moravam sozinhas em cabanas, em floresta, que eram mais isoladas e também eram idosas. Então tem essa ideia de que a mulher não tem como sobreviver sozinha, ou se ela tá sozinha e tá sobrevivendo, é porque ela tá fazendo alguma coisa maligna, não é possível. Então, também tem esse preconceito com a fase idosa das pessoas. Também vem daí a origem desse estereótipo de que as bruxas são feias e velhas. Todas as pessoas envelhecem, então também todas as pessoas são jovens. Então a bruxa vai passar por todos os ciclos da vida porque ela já não nasce velha, né? Em contraposição a esse estereótipo da bruxa feia e velha, tem o estereótipo da bruxa sedutora e jovem, que é aquela mulher que rouba o marido da outra, que faz feitiço para a família da pessoa ruir. Não, porque o meu marido, ele me traiu com aquela mulher, mas foi um feitiço que ela lançou nele. Mas, na verdade, a pessoa tira completamente a participação do homem nessa jogada. E também colocam as mulheres que são bonitas, que são sedutoras, na casa desse estereótipo de bruxa. Isso é um outro tipo de aparência que a bruxa pode acabar assumindo, causando confusão por onde ela passa, né? Porque ela não passa despercebida porque ela é linda, sedutora. Outra ideia também que colocam na figura da bruxa é a ideia da bruxa gótica, que é aquela bruxa que vai colocar maquiagem sempre preta, vai estar sempre com símbolos que remetam a algo mais macabro, que é a casa dessa bruxa cheia de chifres, crânio. E não, gente, as bruxas, elas podem sim assumir esse tipo de imagem, mas ela não precisa estar limitada a esse tipo de imagem. Ela, por ser livre, ela não se importaria de assumir uma imagem que não é tão bem vista pelas pessoas. Mas isso não quer dizer que ela só tem essa possibilidade. O mais interessante de ser bruxa é a liberdade para escolher como vai se vestir, qual a estampa da sua blusa, como vai ser a decoração da sua casa, sem ter esse medo e a necessidade de estar querendo agradar o tempo inteiro. Então, nesse estereótipo da bruxa gótica, também vem muito a ideia de que a bruxa fica no cemitério, que ela fica sempre à noite revirando covas para poder pegar ossos. E isso é uma ideia, inclusive, caluniosa, que pode associar as bruxas a um crime que nenhuma bruxa deveria fazer, pelo menos, que é a violação de túmulos. Isso é um crime independente do que a pessoa se denomine. Então, falar que as bruxas fazem isso também é algo calunioso, uma vez que as bruxas, elas têm um respeito. Um dos grandes princípios que une muitas bruxas é a ideia do respeito pela ancestralidade. Então, se a bruxa estiver no cemitério, ela vai estar encarando aquele espaço como um lugar sagrado, não como um lugar para gerar esse tipo de violências que desrespeitam tanto a pessoa que morreu quanto seus familiares. Por fim, mais um tipo de estereótipo que costumam encaixar a bruxa é a da bruxa hippie,
que é aquela bruxa que utiliza saias longas, vestidos rodados, aqueles aventais verdes, que usa só cores em tons pastéis, que usa uma maquiagem clara, que é uma pessoa que usa roupas estampadas. É como se fosse o estilo hippie chique. Então, assim, muitos estereótipos também de aparência estão nessa caixinha, que é a da bruxa colorida, amigável, que luta pelas causas ambientais, que é feminista, que opta por não se depilar. E óbvio que isso cai novamente na ideia da liberdade de se expressar. A bruxa, ela não tem receio de se expressar da forma que ela se sente mais confortável. Sempre que possível, ela vai buscar estar confortável e estar assumindo a aparência que lhe é cabida, que ela acha que expressa a sua personalidade. Então, a bruxa não tem que ser de um jeito ou de outro. A bruxa pode ser nova e vai envelhecer. Ela já pode começar a bruxa idosa. Então, não tem isso. A bruxa se veste e usa o que ela quiser, da forma que ela quiser, e pode mesclar, e pode um dia estar de rosa e outro dia estar de preto, um dia estar na praia de biquíni, outro dia estar no cemitério fazendo uma libação em honra aos ancestrais. A bruxa é plural e diversa. Então, como vocês puderam ver, quando você se apresenta como bruxa, as pessoas já vão estar criando imagens de você que não vão corresponder à realidade muitas das vezes, e você vai ter que ou ignorar ou se defender deles. Então depende da sua disposição. Você não precisa ter que ficar dando uma palestra toda vez que você se declara bruxa. Eu entendo isso, pelo menos, na minha opinião, né? As bruxas, elas são pessoas normais. Elas trabalham, elas fazem faculdade, e faculdades que podem não ter nenhuma relação direta com a bruxaria. Então, nem toda bruxa precisa ter uma formação em terapias holísticas. Nem todas as bruxas vão estar todas as luas cheias dentro de uma floresta, apesar de que eu gostaria muito se eu pudesse, se eu tivesse essa oportunidade. Existem bruxas por toda parte, e isso que torna elas ainda mais especiais e poderosas, porque elas podem estar aí passando despercebida no seu dia a dia. Então, quem é a bruxa, afinal de contas? Existem bruxas que adoram o diabo? Sim, mas eu arrisco dizer que elas são a imensa minoria. E até as que adoram o diabo, elas não vão adorar com essa imagem do Deus cristão. Elas utilizam desse nome, dessa figura, para poder descrever divindades e energias que tenham relação com os seus aspectos noturnos e também rebeldes e heréticos. Então, utilizam essa imagem do diabo para chamar também atenção para o que elas estão falando, para mostrar que elas não se importam em serem pessoas que vão incomodar, entende? De maneira geral, o diabo é uma criação abraâmica, ou seja, de religiões monoteístas, como o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, e as bruxas não vão estar utilizando essa divindade, mas podem estar cultuando outras divindades que tiveram seus símbolos usurpados pela Igreja Católica e protestante para construir esse imaginário do diabo cristão, como divindades como Quernunos, como Hermes, como até divindades de matriz africana, como os Exus. Então, primeiro, não dá para generalizar isso, e a imensa maioria não vai utilizar a imagem do diabo como a igreja prega que as bruxas utilizam. As bruxas, elas gostam de usar preto? Sim, mas elas não são obrigadas a usar preto o tempo inteiro. O preto é uma cor muito importante porque ela remete a aspectos do inconsciente, aspectos misteriosos da noite, e ela potencializa e protege a bruxa em algumas situações específicas. Então o preto é interessante para a bruxa, mas ela não é obrigada a utilizar o preto o tempo inteiro, a não ser que ela de fato queira. As bruxas fazem o mal para outras pessoas? Sim, porque elas são seres humanos. Todos os seres humanos fazem bem e fazem mal o tempo inteiro. Mas as bruxas em especial, elas usam ferramentas mágicas que potencializam a manipulação de energias a fim de conquistar objetivos pessoais. Então, a bruxa pode sim causar o mal, como prejudicar o comércio de alguém, mas também pode gerar o bem, como produzir curas, auxiliar casais a reatarem, auxiliar pessoas a conquistarem uma vaga de emprego, aumentarem sua autoestima.
Então essa ideia de que a bruxa só faz o mal não é real. E também eu ouço muita gente falando, generalizando para todas as pessoas que são de caminhos espirituais, de que elas são pessoas que são negacionistas, que elas estão longe da realidade, que não existe essa questão, não existe espíritos, não existem fadas, não existem gnomos, e com isso encaixam a gente lá naquele estereótipo da bruxa infantilizada ou da bruxa hippie, né? Mas nem toda bruxa, assim como nem todo religioso, encara a religião e a ciência dessa forma negacionista ou propaga pseudociência. Eu, no caso, eu sou cientista, eu sou geneticista formada pela Universidade Federal. Então, eu entendo que a ciência, ela fala muito sobre o mundo físico, sobre o que está acontecendo aqui na nossa realidade. Mas o caminho espiritual, ele me auxilia a ter uma visão mais ampla do que acontece também fora do que a gente está vendo. Então, eu entendo que esses dois campos da vida, tanto a ciência quanto a espiritualidade, elas podem coexistir em paz. A chave aqui é que é impossível você conseguir uma frase que descreva uma bruxa e que todas as bruxas concordem com ela. Então eu só vou falar aqui para vocês algumas classificações que, ao meu ver, facilitam essa explicação, mas você vai ter que ter uma vivência para entender o que de fato é a bruxa na sua concepção, na sua vivência. Uma dessas formas que eu chamo é a bruxa pagã. A bruxa pagã é aquela bruxa que tem conexões com uma espiritualidade, então ela tem algum caminho espiritual que ela segue, então ela resgata práticas pré-cristãs, né? Antes do cristianismo ter esse domínio, então ela vai ter culto a divindades antigas. Esse é um dos pontos da bruxa pagã na minha concepção. Ela também pode ser ou não uma praticante de magia, fazendo feitiços, e aí as técnicas podem ser técnicas de dentro desse paradigma religioso que ela segue, ou ser uma mistura de diferentes paradigmas, então fazer magia para alcançar objetivos que ela tenha. Para mim, a bruxa pagã, ela tá muito ligada a uma religiosidade, né? A um panteão, a uma cultura pré-cristã. E aí isso vai nortear as práticas dela. No caso, essas bruxas pagãs, né? Elas também vão ter uma ligação com a natureza, com os ciclos naturais de mudança de estações, mudanças de fase de lua. Ela entende que cada momento do dia, do mês e do ano tem uma energia diferente e isso vai estar influenciando em como ela está sentindo o mundo e como as criaturas no mundo estão se comportando, porque a bruxa, ela se entende como parte da natureza e não algo superior que domina a natureza. Então ela busca se harmonizar com essas energias e com esses ciclos naturais. A bruxa pagã, ela também vai estar valorizando ritos de passagem, porque ela entende que a cada fase da nossa vida a gente passa por situações que nos mudam profundamente, que são iniciações que a partir daquele ponto a gente se torna uma pessoa diferente, como quando a gente tem um filho, ou quando a gente conquista a nossa independência financeira, ou quando a gente se torna uma pessoa idosa. Diferentes momentos da nossa vida que vão trazer responsabilidades e percepções do mundo diferentes. Então as bruxas, elas também têm essa ligação com os ritos de passagem. E de maneira geral, né, as bruxas, elas vão ter essa conexão com a ancestralidade, porque também é um ciclo de vida e morte. Algumas podem estar mais especializadas em uma área ou outra de conhecimento, como algumas podem ser oraculistas, outras podem estar focadas em fazer magias culinárias, outras podem estar fazendo divinações, ou trabalhando mais com necromancia, que é esse tipo de comunicação com pessoas que já faleceram. Então, existem diferentes áreas onde a bruxa pagã pode estar atuando. Então, a bruxa pagã, ela é uma pessoa que ela vai estar também em consonância, né, trabalhando junto com diversos aspectos políticos, né, antirracistas, contra misoginias. Ela luta também pela igualdade, seja entre gêneros ou a igualdade social, né? Então, elas também vão estar lutando a favor de pautas ambientais, né? Uma vez que a natureza é o centro de suas práticas religiosas. Então, o que faz mais sentido é que as bruxas estejam lutando contra a poluição, contra explorações desenfreadas do meio ambiente. A bruxaria pagã, ela também não tem um livro sagrado ou um profeta que tenha falado as regras do que deve ser feito.
Então, é um caminho que não é dogmático, por isso que é plural e diverso. E o que vai mais nortear o que a bruxa vai fazer ou não é o paradigma que ela está seguindo. Agora, eu vou falar um pouco para vocês sobre o que é a bruxa lato sensu. E esse termo lato sensu eu peguei emprestado da academia, né? Que a gente tem as formações que são lato sensu e as formações que são stricto sensu. Stricto sensu são formações que são um pouco mais focadas em um tema e aprofunda mais ele. A lato sensu é um pouco mais ampla. Então, a bruxa lato sensu é uma bruxa em sentido amplo. Ela vai ser muito parecida com a bruxa pagã, mas nesse caso, nessa categoria, eu utilizo para as bruxas que elas não têm uma ligação religiosa. Então, elas entendem que a bruxaria não é uma religião, então ela não precisa estar vinculada a uma fé específica. Ela vai ser aquela bruxa que pode ser de diversas religiões diferentes, mas realiza algumas práticas que ela considera bruxaria, como feitiços, conexões com a natureza, esse comportamento divergente e que gera incômodo, né, nas pessoas. E aí ela pode utilizar esse termo bruxa, mas também, inclusive, ser ateia, não ter nenhuma religião, só utilizar algumas práticas de autoconhecimento, de concentração, algumas práticas mágicas, mas sem estar vinculada a uma bruxaria mais devocional, que é o caso da bruxa pagã. Então, como vocês podem ver, né, a situação é tão complexa para poder descrever a bruxaria que, se você pegar o conjunto de algumas práticas, essas mesmas práticas, elas podem ser consideradas bruxarias para umas pessoas e para outras pessoas não ser considerado bruxaria. Existem pessoas que fazem práticas que são consideradas bruxaria para algumas pessoas e não utilizam o termo bruxa, se sentem mais confortáveis em utilizar outros termos para descrever as suas práticas, como, por exemplo, aquela pessoa que faz benzimento, que usa ervas para fazer chás. Ela poderia facilmente usar o termo de bruxaria, ser uma bruxa nesse sentido mais lato sensu, mas ela prefere não usar o termo bruxa. As pessoas têm essa liberdade para utilizar ou não o termo. Só que, utilizando o termo, ela tem que entender que também não é um termo leviano que qualquer um usa ao bel prazer. Existe toda uma história política também em torno desse termo. Então, se você de fato quer utilizar esse conceito, entenda onde você está se encaixando dentro desse cenário tão amplo que é a bruxaria hoje. E eu trouxe para vocês podem inclusive pausar os próximos minutos para dar uma lida na descrição do que é a bruxaria, segundo a perspectiva de bruxos mais antigos e bruxos mais recentes. E antigos, no caso, eu tô falando da metade do século XX para cá. Então, aqui tem alguns exemplos, por exemplo, a definição da Starhawk, que é uma bruxa que eu admiro muito, e ela fala que a bruxaria é uma religião, talvez a religião mais antiga ainda viva no Ocidente. Ela não se baseia em dogmas ou no conjunto de crenças, nem nas escrituras ou num livro sagrado revelado por um grande homem. A bruxaria extrai seus conhecimentos da natureza e busca inspiração no movimento do sol, da lua e das estrelas, no voo dos pássaros, no crescimento lento das árvores, nos ciclos das estações. Agora, dos comentários de Gerald Gardner, que ele foi o grande professor, né, o pioneiro da Wicca, que é uma religião hoje em dia, e ele fala: Houve bruxas em todas as épocas e países, ou seja, houve homens e mulheres que tiveram conhecimento sobre curas, filtros, encantos e poções de amor, e às vezes venenos. Algumas vezes acreditou-se que elas podiam afetar o clima, trazendo chuva ou seca. Por vezes foram odiadas, por vezes foram amadas. Houve épocas em que foram altamente honradas, em outras perseguidas. Elas diziam ou faziam acreditar estar em comunicação com o mundo dos espíritos, com os mortos e algumas vezes com os deuses menores. Geralmente se pensava que seus poderes eram hereditários ou que o ofício podia ser exercido por famílias. As pessoas corriam a elas sempre que necessitavam de curas, boas colheitas, boa pesca ou qualquer que fosse a necessidade. Elas eram de fato sacerdotisas ou representantes dos deuses menores, que por serem menores se preocupariam em ouvir os problemas do povo, geralmente
Pensa-se nelas como dançarinas selvagens, com poucas inibições. Aqui eu trago então um trecho do livro A Bíblia das Bruxas, escrito por Janet Stewart Farrar, que diz: como uma religião, tal como em qualquer outra religião, seu propósito é colocar o indivíduo e o grupo em harmonia com o princípio criativo divino do cosmos e suas manifestações em todos os níveis. Como uma arte, seu propósito é atingir fins práticos por meios psíquicos para propósitos bons, úteis e de cura. Aqui a gente tem, então, um trecho falado por Claudinei Pietro, que é um bruxo já contemporâneo e mais jovem, que ele foi muito importante também na disseminação da Wicca no Brasil, e ele tem um papel político na Wicca hoje também muito proeminente. Ele diz: ninguém nasce bruxo, você escolhe a bruxaria, aí aprende e se inicia. É uma religião, então a primeira coisa que a gente alcança é a realização do eu. A feitiçaria é o conjunto operacional da bruxaria, é a parte mágica que visa transformar as realidades. Nós trabalhamos magias com símbolos que expressam os elementos da natureza. Aqui eu trago também a visão da Tânia Gore, que também foi retirada de uma entrevista que ela deu. Escolher o caminho da bruxaria é decidir se tornar, em primeiro lugar, uma bruxa que tem amor e respeito pela natureza e por todos os seres que habitam no planeta. Para despertar a bruxa interior, é preciso observar o mundo de maneira mais dinâmica, ou seja, a ideia de que as bruxas fazem mal é coisa de conto de fadas. E por fim, eu trago para vocês um trecho que estava no blog da Lua Serena, que é o blog Caldeirão de Circe, em verem uma outra perspectiva, uma bruxa que está atuante aí no campo da bruxaria. Particularmente, não considero o que os haitianos praticam bruxaria. Para mim, a religião deles tem um nome, e é voodoo. O mesmo acontece com as muitas outras formas de espiritualidade pagãs. O que uma estrega pratica é estregueria. O que um reconstrucionista egípcio pratica é quemetismo. O que um reconstrucionista grego pratica é helenismo. O que um druida pratica é druidismo. Isso é bruxaria? Um cristão diria que sim, em função do uso comum da palavra. Mas na essência, sabemos que cada um desses caminhos pratica coisas completamente distintas. Estamos unidos porque somos todos pagãos, mas o que praticamos é completamente diferente a ponto de não ser a mesma religião. E seguramente, no meu ponto de vista, nenhum dos caminhos supracitados é bruxaria. Então, muitos praticantes de bruxaria utilizam o termo antiga religião ou arte para poder descrever suas práticas, mas isso pode gerar uma interpretação errônea das pessoas que estão de fora. Por quê? A bruxaria, ela não é um movimento que iniciou na Idade da Pedra e continuou sem interrupções até os dias atuais, sendo passada de maneira hereditária e oral entre as pessoas, e que resistiu à Inquisição e tudo mais. O movimento que a gente está tendo hoje, ele é um movimento recente, que iniciou na metade do século XX e está se desenvolvendo até hoje. Existem muitas práticas que as bruxas realizam que têm origens antigas, como é possível ver que pessoas aldeias e tribos que eram da Idade da Pedra tinham uma certa reverência à natureza e tinham práticas xamânicas que muitas bruxas também realizam hoje, mas não é um movimento que não teve interrupções, é um movimento recente. E ser um movimento recente não desvalida ela, que é uma outra questão, que muita gente acaba desvalidando práticas recentes de resgate ou criação realmente de práticas e rituais recentes, modernos, porque não tem uma comprovação histórica. A gente não está atrás de ter uma prática que é idêntica ao que era feito antes do domínio cristão. A gente só está se inspirando nessas práticas, tentando resgatar e tirar elas do esquecimento, do apagamento histórico que o cristianismo acabou causando, para então, de uma maneira muito respeitosa, colocar a nossa visão moderna sobre essas práticas e, de fato, viver em harmonia com a natureza e buscar, então, contato com essas divindades antigas. Para a nossa conversa ter um pouco mais de corpo e vocês saírem aqui com uma ideia um pouco mais clara do que é a bruxa,
eu vou trazer aqui para vocês alguns conceitos que normalmente todas as bruxas, ou a grande maioria, vai estar se identificando. Então vamos começar com herege. As bruxas, elas manifestam uma insatisfação contra o status quo, que é aquilo que já está estabelecido, com aquilo que a elite está confortável. Então a gente acaba sendo herege porque a gente vai contra esses sistemas elitistas que acabam se propagando em cima da domesticação dos nossos corpos, falando que a gente tem que se comportar de um jeito X, que normalmente é favorecendo movimentos machistas, né? E também contra movimentos que aumentam a desigualdade social. Nós, por nos reconhecermos como hereges, a gente também causa essa insatisfação porque a gente toca na ferida, a gente não costuma ficar em zonas de conforto por muito tempo. Outro conceito é o da blasfêmia. As bruxas, elas acabam causando, aos olhos cristãos, blasfêmias e idolatria. Por quê? A gente realiza práticas que vão diretamente contra conceitos de religiões abraâmicas. Então a gente vai se vestir da forma que a gente acha adequada, podendo desagradar, né, algumas pessoas. Vai falar em momentos que as pessoas acham que as mulheres têm que ficar caladas. A gente vai manifestar nossa insatisfação. A gente vai adorar deuses utilizando símbolos para representar eles. Isso vai contra dogmas cristãos, que é o uso de imagens, né, que eles chamam isso de idolatria. Então a gente não tem problema. De fato, a gente vai estar blasfemando contra algumas religiões e vai estar sendo idólatra também. A gente também é um agente político. A gente reconhece o poder que a gente tem em causar transformações também no campo político. Se declarar bruxa é ir a favor dos direitos das minorias e também das causas ambientais. Então, ser bruxo é lutar pela liberdade de corpos e também por um viés político. As bruxas, elas também não são proselitistas, ou seja, elas respeitam e valorizam a diversidade de crenças. Você não vai ter bruxas querendo convencer outras pessoas a se tornarem bruxas, o que acaba também virando um calcanhar de Aquiles, porque a gente não tem essa prática das religiões de massa de ficar se autopromovendo, se divulgando, e isso faz com que poucas pessoas acabem chegando a pessoas de fato confiáveis. Outro conceito também que abarca as bruxas é que as bruxas não são maniqueístas. A gente entende que existe uma dualidade em tudo na vida. Não existe algo que é bom, como o Deus cristão, e algo que é mal, como o diabo cristão. A gente entende que tudo na natureza é uma mescla entre aspectos considerados bons e maus. E a gente também entende que o conceito de bom e de mal varia de acordo com o tempo histórico e com o local e com a pessoa que está falando. A bruxa também é uma artista. A gente chama atenção para a beleza dos pequenos gestos que acontecem no nosso dia, atos simples da natureza. Eles chamam a nossa atenção. Então a gente se expressa por meio de ações artísticas, toda a nossa admiração por esse movimento natural. Então a gente dança, a gente faz poesia, a gente faz música, a gente pinta, a gente sente prazer sem medo. Então a bruxa também é uma artista. Como todo bom artista, a gente também é curiosa. Então a gente tá sempre querendo descobrir e experimentar coisas novas. A gente não gosta dessas zonas de conforto e tá querendo sempre se aventurar em novos lugares, pensar de novas perspectivas. Então a gente está sempre com a mente aberta, gostamos de conversar com pessoas de caminhos diferentes e então interagir para cada vez enriquecer mais a nossa prática. Eu espero que por esses conceitos aqui básicos vocês já estejam conseguindo chegar ao que é a bruxa de uma maneira um pouco mais realista. Agora eu vou falar com vocês um pouco sobre uma possibilidade dentro da bruxaria que acaba chegando à maioria das pessoas, que é a Wicca. E quando você fala que é bruxa, quando alguém não te encaixa diretamente no estereótipo, ela já pergunta: ah, você é bruxa? Você é da Wicca? Você é bruxa boa, né? Você é daquela da Wicca, né? Então, assim, quem é bruxa e nunca revirou os olhos para essa pergunta? Então, agora eu vou falar a minha opinião sobre esse assunto. Saiba que existem pessoas que se consideram bruxas
e que entendem que o Wicca é sinônimo de bruxaria moderna. Então entendem que todas as pessoas que estão na bruxaria moderna, que realizam bruxaria hoje, estão na Wicca. Por isso que a gente tem que ter cuidado com termos como Wicca, Wicca eclética, bruxaria eclética, bruxaria moderna, neopaganismo, arte, antiga religião. Todos esses termos, eles podem significar uma coisa para uma pessoa e significar uma outra coisa completamente diferente. Serem todos iguais ou serem termos diferentes. Então, é sempre importante você entender qual é a percepção da pessoa sobre essas temáticas. E agora, falando na minha opinião, eu acho que todos esses termos são diferentes. Eu entendo que a Wicca, ela foi uma das precursoras da bruxaria da metade do século XX para cá, mas a bruxaria já se desenvolveu a um ponto de que nem todas as pessoas que praticam ela se chamam Wicca, se chamam adeptos da Wicca, que alguns chamam só de Wicca. Eu sou Wicca. Ou sou wiccano, sou wiccaniano. Existem essas diferenças, diferentes termos. Mas eu não entendo que bruxaria moderna hoje, na conjuntura que a gente está hoje, é sinônimo de Wicca. Por que a Wicca, por muito tempo, é um caminho que as pessoas conhecem mais? Porque a pessoa que fundou a religião Wicca, basicamente, é o Gerald Gardner, que eu mostrei para vocês a fala dele lá no começo. Só que ele teve várias influências de ordens iniciáticas e ocultistas que ele participou, e também essa religião Wicca, ela foi construída por muitas mãos depois dele. A Wicca, ela se difundiu de tal maneira que, então, muitas pessoas chegam na bruxaria através da Wicca, porque é o ramo da bruxaria que mais tem divulgação e investimento. Porque hoje você se tornar conhecido também tem relação com o investimento e com as pessoas e com os privilégios que você tem para acessar certos lugares. Eu entendo, que todas as bruxas devem agradecer de alguma forma a Wicca, porque sem a Wicca a gente estaria ainda muito atrasado em muitas questões, inclusive questões legais, de reconhecimento legal do nosso caminho espiritual, e que a Wicca, por esse desenvolvimento, a gente acaba tendo mais acessos e também mais espaços onde a gente pode atuar, mas eu entendo que a Wicca é tão plural hoje. Inclusive, existem vários ramos, não existe só a Wicca gardneriana. Existem diferentes tradições de Wicca. Então, eu entendo que todo mundo que é da Wicca é bruxa, mas nem todo mundo que é bruxa é da Wicca, por conta de toda essa pluralidade que existe hoje. E o que é a Wicca? Para vocês saírem daqui com o básico do que é a Wicca. Veja aqui nesse esqueminha que eu fiz para ficar um pouco mais didático. A Wicca é uma religião que entende como divindades principais a deusa tríplice, que é a donzela, mãe anciã, que também tem como símbolo as fases da lua, o deus cornífero, como um deus que traz aspectos masculinos e solares, e os adeptos vão estar se reverenciando a essas divindades. Muitos adeptos da Wicca entendem que todas as outras divindades são emanações dessas duas, que todas as deusas são facetas dessa deusa tríplice e todos os deuses são facetas desse deus cornífero. Outro aspecto é que a Wicca, através do Gerald Gardner e do Ross Nichols, eles montaram um calendário anual de práticas solares com 8 festivais e que tem raízes de uma mistura de práticas celtas, irlandesas e saxãs, e que a Wicca se apropriou muito desses nomes para poder montar suas práticas. E, em essência, são rituais voltados para as estações do ano e seus picos. Por mais que esses festivais nunca tenham sido praticados por nenhum grupo cultural antigo, nenhuma sociedade antiga utilizou esses 8 festivais da forma que a Wicca usa, isso não desvalida a utilização deles. Outra questão também da Wicca é que ela tem uma organização iniciática, onde a maioria dos adeptos da Wicca entendem que é importante você ter uma iniciação formal feita em grupos tradicionais que tenham linhagens que possam, inclusive, ter que remontar a Gerald Gardner de alguma forma. Então, não é um consenso esse ponto, mas muitos wiccanos entendem que para você ser da Wicca, você tem que estar iniciado em alguma tradição por algum sacerdote que também já foi iniciado. Então, a Wicca também realiza rituais e feitiços utilizando instrumentos
e procedimentos de magia cerimonial, por conta dessas influências que esses wiccanos iniciais tiveram dessas ordens iniciáticas do final do século XIX. Então, os rituais wiccanos também têm uma estrutura pré-definida de abertura, fechamento de círculo mágico, uso de representação dos 4 elementos. Mas toda essa questão aqui do que é a Wicca merece um vídeo só para isso. Então aqui é só para vocês terem uma ideia inicial. Como eu falei, é incontestável que a Wicca teve um papel fundamental na história da bruxaria. Gerald Gardner conseguiu divulgar mundialmente a Wicca, e com isso você abre portas, né, para outras pessoas e outros caminhos também se fortalecerem. E é muito provável que você tenha acesso primeiro a livros e fontes wiccanos por conta de todo esse caminho, toda essa trajetória e pela extensa produção de conteúdos vindas de wiccanos. Esse é o motivo da maioria das bruxas acabarem sendo associadas à Wicca. Então, como eu falei, nem toda bruxa se considera da Wicca, mas seria impossível eu conseguir em um vídeo só de falar de todas as vertentes que não são da Wicca. Então eu vou trazer para vocês o exemplo da minha vivência, para vocês terem uma ideia da diversidade, a pluralidade que existe no caminho da bruxaria. Aqui nessa imagem vocês podem ver um exemplo de algumas vertentes e caminhos espirituais que existem. E aí vocês veem que existem 2 ramos principais, o xamanismo e o monoteísmo abraâmico. A minha prática, eu não considero que ela seja reconstrucionismo helênico, e eu já expliquei isso em outros momentos. Eu entendo que eu sou uma bruxa pagã. Então eu não tenho uma vertente ou uma tradição que outras bruxas que foram iniciadas em tradições sigam. Então, eu me enquadraria aqui na bruxaria eclética. Então, a minha ritualística ela tem base helênica. Então, eu faço libações, holocausto, eu faço oferendas, e minhas práticas mágicas também utilizam procedimentos e técnicas com base helênica, né? Mas, por ter iniciado na Wicca, eu também sofri muitas das influências da Wicca. E por mais que eu não me considere wiccana, eu reconheço que muito do que a Wicca faz tem sentido e funciona. Então, eu não vejo por que excluir completamente a Wicca também das minhas práticas. Então, eu utilizo o círculo mágico, eu utilizo algumas ferramentas que são clássicas da magia cerimonial, algumas técnicas também astrológicas da magia cerimonial. As minhas festividades, elas já foram da Wicca por muito tempo, e hoje em dia eu não uso mais os 8 festivais da Wicca. Eu utilizo festividades modernas, mas incluí nas minhas práticas muitos festivais tradicionais realizados pelos helenos. E eu entendo e acho válido o caminho solitário e o caminho da autoiniciação. A gente sabe que, como periféricos, uma das limitações que a gente acaba sofrendo é não ter grupos de bruxas para a gente se unir. Então, a internet tem facilitado muito isso, mas grupos físicos não é uma realidade. E ainda, para a gente entrar num grupo, não pode ser qualquer grupo. Tem que ser um que faça sentido com o que a gente entende e pratica. Então isso é muito difícil ainda, porque o nosso caminho é muito pulverizado. Então eu entendo a necessidade de autoiniciação e de ter um caminho solitário, o que também não é um consenso para todas as pessoas da Wicca. Hoje eu tenho um coven, ele funciona totalmente online, o que também gera algumas limitações, né? Mas eu utilizo muito da estrutura que a Wicca divulga para a organização dos covens, porque, de fato, gerenciar pessoas em um caminho espiritual é preciso ter alguma estrutura para que, de fato, funcione. Então, eu tenho dentro do meu coven, eu tenho uma hierarquia horizontal, mas com desenvolvimento mágico e devocional em graus. Isso também é uma influência wiccana. Eu e meu coven, a gente não cultua a deusa tríplice e nem o deus cornífero, e a gente também não entende que as divindades são facetas desses deuses que os wiccanos cultuam. Então, para mim, eles são independentes. Eu também me considero praticante do neopaganismo, e eu trouxe para vocês três possibilidades do que é ser pagão.
Aqui na primeira imagem vocês podem ver que esse termo pagão, ele vem do latim paganos, que é um termo utilizado para poder definir pessoas que moravam fora dos centros urbanos, que eram os pagos, essa área rural. Na Grécia Antiga, o termo para essa região fora do centro urbano se chamava Corá, ou Cora. E por conta desse distanciamento, esses pagos, essas pessoas rústicas, elas acabavam tendo práticas diferentes do calendário oficial da cidade. Então, eles também eram pessoas que estavam mais ligadas à agricultura e seus ritos tinham mais ligação com a terra. E com isso, eles acabavam tendo um desenvolvimento mais independente. Então, eu entendo, nesse contexto, pagão como essas pessoas que são periféricas e que têm práticas particulares. Outra possibilidade para o termo paganismo é para se referir a pessoas que têm práticas não cristãs plurais, né? Que tem essa raiz xamânica, ou seja, não é uma raiz abraâmica monoteísta como o judaísmo, o cristianismo ou o islamismo. Então, pagão nesse sentido seria qualquer pessoa não cristã. E a terceira possibilidade é quando você chama de pagão de uma forma pejorativa. Normalmente são pessoas cristãs querendo ofender pessoas que não se batizaram ou que não cumprem os ritos cristãos, né? Então, aqui, pagão teria um contexto próximo do que seria a bruxa histórica, demoníaca, blasfemadora, herege, seria usado como se fosse um xingamento. Então, vocês viram aqui que existem 3 formas de você encarar o que é ser pagão, né? Então, eu me entendo como neopagã, essa partícula neo no início da palavra, porque é uma diferenciação dos pagãos que existiam antes do domínio cristão. Então, eu entendo que esse neopaganismo é referente a práticas de resgate modernas, né? Metade do século XX para cá. A bruxaria, como eu falei, ela também é um movimento moderno. Então, eu entendo que falar bruxa neopagã funciona como uma redundância, né? Como se você estivesse reforçando que é um movimento moderno. Então, eu acho que eu posso falar de bruxa pagã e isso já vai estar se remetendo ao movimento moderno. Mas, se você quiser, você pode chamar de bruxa neopagã. E eu entendo, então, esse neopaganismo, por ser um movimento moderno, eu não preciso estar 100% presa a práticas que são antigas. Então, eu me permito, na minha prática pessoal, incluir métodos e práticas e crenças do local onde eu vivo. Então, eu não vejo problema em incluir práticas inteiramente modernas ou brasileiras. Agora você já tem um vislumbre do que é ser bruxa e de como é complexo ser bruxa, né? Tem todos esses estereótipos, preconceitos, desafios e responsabilidades nesse termo. E eu queria apresentar para vocês uma realidade para muitas bruxas, que é o armário de vassouras. E ele não é um armário onde você guarda vassouras, ele é uma expressão que foi um empréstimo que a gente acabou se inspirando na expressão da comunidade LGBTQIA+, que utiliza o sair do armário, né, a expressão sair do armário, para quando elas estão prontas para poder assumir socialmente a sua orientação sexual. Mas no caso das bruxas, seria quando elas se sentem prontas para poder falar abertamente que são bruxas. E isso é algo extremamente particular e vai depender da realidade e do contexto de cada pessoa. A gente vive numa sociedade que ainda hoje existe muito medo e muita intolerância religiosa, e com isso a gente vive em ambientes que não são totalmente seguros para as pessoas se assumirem como tendo uma prática que é divergente, que vai contra a maioria. Então é importante que vocês entendam que quando você se chamar bruxa, muitas pessoas vão estar construindo esses estereótipos na mente, não vão dar a oportunidade de você falar ou conhecer o que você é de fato. Então você pode passar por situações muito constrangedoras e até violentas. Então aqui eu vou falar um pouco sobre situações que dificultariam você sair desse armário. Então, ficar no armário é talvez a melhor opção se você depende financeiramente de pessoas intolerantes ou divide espaços com essas pessoas.
Ou também, se você declarar que é bruxa, você pode ter um risco da sua vida. Se você vive num lugar violento, que o fundamentalismo está ali muito entranhado, também pode ter uma consequência violenta para você. Você pode perder o seu emprego se assumir suas práticas. Então, eu considero, na minha opinião, que esses são motivos plausíveis para você continuar no armário. E você pode continuar no armário em algumas situações. Em outras que você se sente mais seguro, você pode, então, se abrir mais. E para sair do armário, facilita muito se você já tem uma independência financeira. Você vai ter uma liberdade, então, para utilizar os seus símbolos mágicos na sua decoração, na sua casa. Você pode, então, ser herege sem medo, que é falar e contra opiniões que estão sendo lançadas no momento, que você considera erradas. Você vai, então, defender o ponto de vista da sua crença com mais liberdade e apoia pessoas com situação de fragilidade. E também vai ser uma representante daquele caminho. Então, entenda que para sair do armário, você tem que ter alguns privilégios. Nem todo mundo vai ter esse acesso e a gente tem que respeitar o espaço e a decisão de cada um de ter uma prática solitária ou mais discreta. Mas entenda que se você tem a oportunidade de sair do armário, isso vai ser muito importante, porque você vai conseguir ter uma visão real das pessoas que estão ao seu redor, se elas realmente estão contigo porque respeitam você como um todo. Você não precisa ter medo de algumas pessoas se afastarem se você declarar que é bruxa, porque isso pode acontecer. Mas isso só fala mais sobre essas pessoas do que sobre você. Você também pode compartilhar seus conhecimentos mágicos com as pessoas que você ama, beneficiando elas, compartilhando alimentos que foram abençoados, saudações em dias de festas. Você terá a opção de ter um altar fixo, o que facilita muito as práticas, se for um desejo seu. Se você viver num lugar onde você tem essa possibilidade, né? Você poderá, então, agir sem medo ou sem vergonha, né? Poder usar roupas e símbolos que declaram a sua fé abertamente. Você poderá, então, ser representante da sua fé, como eu falei. Você vai defender pessoas que não têm essa possibilidade de se defender e vai mostrar que você existe, que aquele caminho espiritual existe, possibilitando que outras pessoas se sintam representadas e então optem por aquele caminho. Não é um movimento tão simples se declarar bruxa. Mesmo estando no século XXI, não é um movimento simples. Então avalie se você está nesse momento, se você tem essa possibilidade. E se você não tem, não desista. Em algum momento você vai conseguir, você pode se planejando e criando metas de como você consegue então sair desses lugares de intolerância e ter a sua liberdade. Por hoje é isso, fantasminhas. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco mais sobre o que é ser bruxa e os desafios desse caminho. E então decidir por utilizar esse título ou não. E se você puder contribuir com esse canal, clique aqui em gostei, inscreva-se no canal se você não for inscrito e ative as notificações para você receber informações sobre novos vídeos. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que entenderiam melhor o seu caminho através dessas informações, para pessoas que estejam em dúvida se são ou não são bruxas. E também aqui na descrição desse vídeo tem alguns links de aprofundamento do blog e também algumas entrevistas e sites que eu utilizei para montar esse vídeo. Então fica à vontade para fazer esse aprofundamento. E se você puder fazer uma contribuição voluntária, o Pix do projeto está aqui embaixo, para qualquer valor, que vai ser muito bem-vindo para a manutenção desse projeto. Conheça também meus outros serviços aqui embaixo. Eu ofereço consultas oraculares e também mentorias. Me visita também no Instagram, porque lá eu falo um pouco mais sobre a minha rotina. Então, fantasminhas, até o próximo vídeo. Eu encontro vocês na entrada desta caverna. Periferia forte é periferia unida.